escolheu para a sua intervenção. Faz favor. Muito boa tarde, é de facto um prazer muito grande estar de volta à UAL, à antiga sala 25, onde muitas vezes tive aulas dentro daquilo que foi o meu curso, que foi o curso de Direito, e portanto é com muita saudade que aqui volto e sempre com um enorme prazer. Eu hoje, não sei se é possível pormos isto exatamente inteiro, este é o tema que eu aqui trago. É um tema que, no fundo, tenta fazer aqui um estado da arte na interseção destes dois assuntos que estão intrinsecamente ligados, o branqueamento de capitais e a corrupção. Portanto, posto isto, mais ou menos aqui dentro destes 4 temas, a intervenção seguirá. Portanto, começaremos por fazer um nexo, de facto, como eu disse, entre aquilo que são os fenómenos da corrupção e do branqueamento de capitais. Depois falarei um pouco sobre aquilo que são os instrumentos nacionais e internacionais de prevenção da corrupção e do branqueamento de capitais. Passarei pelas estratégias nacionais de prevenção da corrupção, do combate ao branqueamento de capitais e depois farei uma ponte entre as recomendações daquele organismo e a prevenção da corrupção. Bom, efetivamente, estes dois fenómenos são fenómenos, como eu dizia, intrinsecamente ligados, desde logo porque normalmente o que sucede é que o proveito da prática de crimes de corrupção, há necessidade de o limpar ou de o branquear. E, portanto, desde logo, esse branqueamento é feito fazendo entrar no sistema financeiro esse dinheiro proveniente de práticas ou de fenómenos de natureza corruptiva, sem o estigma da ilegalidade. Ao mesmo tempo, a corrupção também pode facilitar a lavagem de dinheiro, por exemplo, um funcionário corrupto que influencia um processo através do qual os bens ou valores são lavados, permitindo ainda que os prevaricadores escapem à aplicação de sanções. Este é apenas um exemplo entre muitos que podíamos dar sobre a ligação entre estes dois crimes. Relativamente ao branqueamento de capitais, este é um processo pelo qual os autores das atividades criminosas encobrem, daí a palavra estar ali porque é a pedra de toque, encobrem a origem dos bens e dos rendimentos ou das vantagens que ilicitamente obtiveram, transformando a liquidez proveniente dessas atividades em capitais que são legalmente reutilizáveis por dissimulação da sua origem ou do verdadeiro proprietário dos fundos. No ordenamento jurídico português, o crime de branqueamento de capitais está previsto no artigo 368-A do Código Penal. Relativamente ao financiamento do terrorismo, e esta questão surge precisamente em articulação com aquele que é o quadro preventivo do branqueamento de capitais. Foram adotadas, efetivamente, medidas legislativas que têm em vista como objetivo facilitar a detecção, a prevenção e a supressão do financiamento do terrorismo, reduzindo as possibilidades de acesso ao sistema financeiro internacional dos autores de atos de terrorismo, de organizações e grupos terroristas e dos seus financiadores. Trago-vos também aqui uma síntese daquilo que são as principais medidas previstas nesta legislação e que são precisamente o congelamento e a perda de bens pertencentes a autores de atos de terrorismo e quem financia ou apoia estes grupos ou organizações terroristas. Outra inovação é também o dever de comunicação de transações suspeitas, de terem algum tipo de conexão com o terrorismo, o reforço dos deveres de prevenção do branqueamento de capitais, em especial do dever de identificação. O crime de terrorismo está previsto em legislação extravagante, não no Código Penal, que está previsto na Lei nº 52 de 2003, na sua versão atualizada de 2021, no artigo 5º-A. Esta Comissão de Coordenação de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento de Terrorismo é composta por várias entidades públicas, tem como missão acompanhar e coordenar a identificação, avaliação e resposta aos riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, a que Portugal está ou venha a estar exposto, contribuindo para a melhoria contínua da conformidade técnica e da eficácia do Sistema Nacional de Combate precisamente ao branqueamento de capitais. Foi criada em 2015 por esta resolução do Conselho de Ministros e funciona
na dependência do Ministério das Finanças, sendo presidida neste momento pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. E têm aqui também o link, depois eu posso facultar esta apresentação, precisamente para a página da Comissão, onde podem encontrar muita informação sobre esta matéria. Os pontos-chave, efetivamente, de interseção destes dois conceitos têm a ver, em primeiro lugar, com aquela que é a corrupção que está ligada às relações empresariais com as autoridades, seja públicas, seja políticas. E, no fundo, aquilo que são as relações viciantes de interdependência que se geram entre estas organizações e que se vão criando ao nível das várias estruturas sociais, políticas e económicas. Por outro lado, também aquela corrupção que ocorre nas estruturas empresariais do setor privado. E por último, aquela que está correlacionada com diferentes tipos de criminalidade organizada, precisamente não só, mas também com o branqueamento de capitais. Todas estas três, digamos, estes três eixos que eu aqui trago, estão ligados a um fenómeno de que já terão provavelmente ouvido falar, que é a corrupção transnacional. Sobre isso eu não vou aprofundar, apenas dar-vos nota de que é a Lei 20/2008 aquela que tipifica este tipo de crime. Em outubro de 2022 foi feita uma avaliação por uma organização não governamental, a Transparência Internacional, publicou um relatório sobre como é que Portugal se estava a portar, digamos assim, enquanto aluno destas matérias, sobre a aplicação da lei contra a corrupção no comércio internacional e chegou à conclusão de que, de facto, nós temos ainda algumas deficiências. Portanto, isto é um documento publicado há muito pouco tempo, há cerca de um mês, pela Transparência Internacional. Trago-vos depois também aqui alguns números, não sei se é possível só desviar aquele quadradinho ali, porque é precisamente onde se encontra a percentagem, o quadradinho do Zoom, se fosse possível. Não, ali mesmo a janelinha, afastá-la dali, pô-la em baixo talvez. Só porque está lá atrás um número interessante que demonstra, ao nível daquilo que tem sido nos últimos anos a evolução dos crimes de corrupção, ao nível das instâncias judiciais, como podem ver, portanto, a amarelo, as barras de cima a amarelo, os processos pendentes desde 2010, nos nossos tribunais, e como se vê, em 2021 o número aumentou substancialmente, mas aumentou também o número de novos processos instaurados. Enfim, digamos que a diferença relativamente a 2020 é de cerca de 42%. No que diz respeito à evolução do número de processos de branqueamento de capitais em Portugal, a tendência é igualmente crescente, com um aumento relativamente a 2021 no que diz respeito aos novos processos instaurados de 48%. Alguma coisa aconteceu que eu não estou a conseguir passar a apresentação. Não passou. Pode ser. Vamos ver. Ok, já está a funcionar. Este fenómeno do branqueamento de capitais tem três momentos que são três momentos fundamentais para se perceber o fenómeno. O primeiro momento, o momento da colocação, ou em inglês o placement, que significa basicamente o tratar-se de colocar o dinheiro que vem diretamente de uma atividade criminosa no sistema financeiro ou económico, com dois objetivos fundamentais. O primeiro, libertar o detentor dos capitais da posse legal dos mesmos, e também preparar a fase seguinte de dissimulação do dinheiro sujo, digamos assim. Num segundo momento, há um momento da dissimulação ou da transformação da circulação, onde há a realização de sucessivas ou complexas operações financeiras, por forma a ocultar ou dissimular a origem criminosa dos capitais. Esta é, sem sombra de dúvida, a fase mais complexa, a mais internacional, uma vez que implica mais operações financeiras e mais circulação dos capitais por diversas instituições, e em que as empresas legítimas, mesmo sem intenção
delituosa podem ser utilizadas abusivamente para estes objetivos se não tiverem sistemas de prevenção e de controlo interno. Vamos ver mais à frente como estas duas matérias são depois muito importantes e entroncam naquilo que são não só a Estratégia Nacional de Branqueamento de Capitais, mas também a Estratégia Nacional de Prevenção da Corrupção. O momento final, o momento da integração, ou seja, eu daqui não vou conseguir ler as letras daquele tamanho como calculam, mas que significa basicamente o transformar, depois de todo este processo decorrido, aquilo que é o provento destes, portanto, estes dinheiros, estes valores, estes bens, transformá-los através da aquisição de bens por uma forma lícita, nomeadamente compra de bens de luxo. Trago também aqui esta infografia que foi retirada do Jornal de Notícias e que é bastante recente, que me parece muito interessante, porque no fundo dá aqui um panorama interessante, simples e esquematicamente apelativo daquilo que é a rota do dinheiro sujo em Portugal. Portanto, as redes criminosas constituem-se na Europa de Leste, nomeadamente em Estados Bálticos, na Rússia, na Roménia e na Polónia, ou ainda na África subsaariana, em especial também na Nigéria, nos Camarões, no Benin, no Ghana, nosso amigo Ghana, ou na Costa do Marfim. Depois, estas burlas informáticas são praticadas maioritariamente sobre residentes nos Estados Unidos, em França e em Itália. Estas organizações criminosas contratam estrangeiros residentes fora de Portugal ou ainda cidadãos portugueses com fragilidades económicas para, recorrendo àquilo que todos conhecem, é um expediente simples de criação de empresas em Portugal, o Empresa na Hora, abrirem sociedades de fachada e contas em nome destas em território nacional. Estas contas bancárias abertas em Portugal são depois creditadas com transferências que podem vir de qualquer país onde foram cometidas essas mesmas burlas. Depois o dinheiro é dividido, enfim, eu não consigo ler o resto da apresentação, de facto eu diria que este posicionamento para ler um PowerPoint não é dos melhores, mas talvez aqui já consiga, é dividido em pequenas parcelas e é transferido para outras contas nacionais no estrangeiro. E portanto digamos que este circuito aqui em 5 passos me parece ilustrar bastante bem como é que o dinheiro passa por Portugal e é lavado em Portugal, ou através de organizações financeiras portuguesas. Mas, ao mesmo tempo que há pouco vos trazia aqui informação sobre aquilo que foi o relatório de outubro da Transparência Internacional, sobre o posicionamento de Portugal no que diz respeito ao combate à corrupção no comércio internacional, também é verdade que esta organização, que estará também ao nível da Transparência Internacional, uma vez que também é uma organização não governamental, mas que agremia cerca de 194 jurisdições, fez também este estudo, que foi publicado também muito recentemente e que nos dá aqui, naqueles 4 domínios, qual é que é o posicionamento dos vários países relativamente a este assunto. Dizer-vos que aqui Portugal não aparece tão mal na fotografia, portanto é evidente, não está no top 10, o top 10 é aquele que ele trago, com o primeiro lugar encimado pela Noruega, até ao Canadá, enfim, o habitual, os países nórdicos, no fundo, que têm aqui uma tradição de países menos corruptos ou menos permeáveis a este tipo de práticas, mas Portugal surge na posição 30 em 194 jurisdições, como vos dizia, portanto não é assim tão mal. Depois, também vou abster-me de ler, mas para quem depois tiver interesse, aqui os resultados mais detalhados, precisamente naqueles 4 vetores, relativamente a Portugal, no que diz respeito, ou melhor, enquanto país onde este fenómeno do branqueamento de capitais ocorre. Houve, de facto, ao longo dos últimos anos, uma evolução legislativa, nomeadamente no que diz respeito à legislação comunitária, que também tem sido interessante e que começa mais ou menos em 1990, com a primeira diretiva de branqueamento de capitais, que ficou conhecida como o combate à guerra e à droga. Depois evoluímos em 2001 para a segunda AML. A AML é a sigla em inglês de branqueamento de capitais, Anti-Money Laundering, não é? E que prevê de facto o alargamento, e esta é a pedra de toque da diretiva, é evidente que os assuntos que trata são outros, mas trago-vos aqui só uma pequena síntese daquilo que é mais importante. O alargamento, portanto, esta segunda diretiva do leque de entidades e foco nas atividades corruptivas, portanto vejam que já aqui se começa a ter esta noção e esta preocupação e percebendo claramente aquilo que são as interseções destes dois fenómenos, quer do branqueamento de capitais, quer da corrupção. Em 2006 é publicada a terceira diretiva AML, que faz um alargamento a certas profissões e um foco mais premente no financiamento do terrorismo.
Em 2017, a quarta diretiva foca muito na gestão de risco e nas questões relativas ao beneficiário efetivo, que vos falarei um bocadinho mais à frente. Em 2020, a quinta diretiva faz um alargamento das responsabilidades precisamente do beneficiário efetivo e faz a introdução das Financial Intelligence Units, as FIU, para cobertura das moedas virtuais. Portanto, este fenómeno também das criptomoedas, das cryptocurrencies, que começa também a ser uma preocupação, nomeadamente a partir de 2020, com a publicação daquela diretiva. E em 2021, a sexta diretiva, que faz, no fundo, tenta aqui aproximar os conceitos das várias jurisdições, tentando aqui talvez uma taxonomia comum relativamente a este fenómeno. Não posso deixar então passar em branco, no que diz respeito ao beneficiário efetivo, uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, publicada no dia 22 de novembro, portanto há meia dúzia de dias, que vem pôr em crise este acórdão do Tribunal de Justiça, que vem pôr em crise o acesso de qualquer cidadão, ou essa possibilidade, àquilo que é o registro do beneficiário efetivo. Portanto, isto vai obrigar a que as várias jurisdições adaptem as suas legislações, portanto não está vedado o acesso às informações sobre os beneficiários efetivos das organizações, evidentemente que aquelas que são consideradas entidades obrigadas a esta expressão da lei poderão continuar a aceder a essa informação, o cidadão comum já não. É evidente que logo vozes se levantaram, nomeadamente no seio da sociedade civil, sobre aquilo que devem ser os critérios de transparência relativamente a estas coisas. Na verdade, nós, em Portugal, temos de facto previsto este regime jurídico do registro do beneficiário efetivo, é a Lei 89 de 2017, que na linha B do número 1 do artigo 19 diz, relativamente aos beneficiários efetivos, o nome, o mês, o ano de nascimento, a nacionalidade, o país de residência e o interesse económico detido pelo beneficiário efetivo estão acessíveis a qualquer cidadão. E é, portanto, provavelmente nesta linha B que terá que ser introduzida uma alteração. Portanto, basicamente o Tribunal o que diz é que há uma violação da Carta dos Direitos Fundamentais e, portanto, também aqui um problema de proteção de dados, não é? Enfim, temos uma regulamentação recente muito exigente sobre esta matéria e, portanto, enfim, a legislação terá que ser adaptada a esta nova decisão. Também percebermos, no fundo, em termos daquilo que são as atividades ilícitas relacionadas com o branqueamento de capitais, que há um alinhamento, e vamos perceber, vou tentar que se perceba aqui através destes dois PowerPoints seguintes, naquilo que são as prioridades da União Europeia em matéria de criminalidade para 2022-2025, este documento está publicado, está acessível na internet, e, portanto, perceber-se-á que facilmente aquilo que são os tipos de crimes mais interessantes em termos de prioridade em matéria de criminalidade para a União Europeia são precisamente estes crimes que eu aqui trago e que, se repararmos naquilo que são as tipologias previstas no artigo 368-A do Código Penal, percebemos que são praticamente as mesmas e aqui figurará também na previsão deste crime a corrupção e as infrações conexas, não é? Toda aquela outra tipologia de crimes previstos no Código Penal que estão relacionados com o crime de corrupção. Em 2008 foi publicada a Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo. Em 2017, esta lei deixa de estar em vigor, a 2008, precisamente através da publicação da Lei 83 de 2017, que faz uma transposição de uma série de diretivas europeias sobre esta temática. Esta Lei 83 de 2017 prevê um conjunto de medidas novas, seja de natureza preventiva ou de natureza repressiva, no que diz respeito ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, e, no fundo, permite uma densificação dos conceitos e dos deveres que já existiam na lei de 2008, incorporando, no fundo, os minuciosos critérios de conformidade definidos pelo GAFI. O GAFI é uma organização que funciona junto da Polícia Judiciária e que se dedica também ao combate a estas matérias. Pretende-se também dar resposta à ausência ou insuficiência de regulamentação específica em diversos setores que estão expostos ao fenómeno do branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, alargando o rol daquilo que são consideradas as entidades obrigadas, introduzindo também novos conceitos, novas formas de acesso às informações por parte destas mesmas entidades
e das autoridades, e é consideravelmente alargado o nível de exigência no cumprimento de deveres de controle de cumprimento. Aqui também uma síntese daquilo que são os principais highlights, perdoem-me aqui a expressão em inglês, desta lei. Sobre a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, ao financiamento de terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa, esta estratégia foi publicada através da resolução do Conselho de Ministros número 69 de 2022, portanto é de agosto deste ano, e assenta basicamente em 3 compromissos: no reforço dos instrumentos, dos mecanismos e dos procedimentos de prevenção e combate naqueles âmbitos. Pretende também completar a transição do paradigma da abordagem de conformidade para a abordagem baseada no risco e fortalece também a cooperação internacional e interna. Aqui a estratégia em que assenta, a estrutura, peço desculpa, em que assenta esta estratégia, 9 objetivos estratégicos, 32 eixos de intervenção, e tem também ali um período de entrada em vigor e depois de revisão, que são precisamente aquelas datas. Entrada em vigor em 10 de agosto de 2022, revisão no segundo semestre de 2024. Aqui também de uma forma muito sintética aquilo que são os principais destaques relativamente aos eixos de intervenção, aos 9 eixos de intervenção da Estratégia Nacional de Combate ao Branqueamento de Capitais, que eu me vou também abster de ler até por uma questão de economia de tempo. E agora passamos para a Estratégia Nacional Anticorrupção, para que do confronto entre os dois documentos possamos ver depois, afinal, quais é que são então as pedras de toque. Esta estratégia, a Estratégia Nacional Anticorrupção, está também, no fundo, estruturada numa perspectiva preventiva, mas também numa perspectiva repressiva, pese embora depois aquilo que vem a ser o regime geral de prevenção da corrupção tenha precisamente esta designação, regime geral de prevenção da corrupção, mas a verdade é que concatena um conjunto de medidas não só preventivas, mas também repressivas. Mas falamos agora aqui primeiro da Estratégia Nacional Anticorrupção, e que ao nível precisamente da prevenção prevê a implementação de programas de educação para a cidadania, portanto cada vez mais se reclama uma participação ativa da sociedade civil relativamente à prevenção destes fenómenos. Também a formação muito específica sobre estas matérias, e nomeadamente as matérias de ética, de transparência e de integridade direcionadas à administração pública, a criação do regime geral de prevenção da corrupção, como eu também já disse, a criação de canais de denúncia e de mecanismos de proteção adequada aos denunciantes, a criação do mecanismo de prevenção da corrupção, esta nova entidade que entrou também há muito pouco tempo já em funcionamento, com nomeações feitas este verão, e portanto que esperemos que a breve trecho consiga ter os meios adequados a poder fazer aquilo que é o desígnio previsto no diploma que a cria, não é? E que possa exercer aquilo que são as suas competências, que são vastas, e portanto não vai ser uma tarefa fácil. Para além disso, a Estratégia Nacional Anticorrupção também prevê a obrigatoriedade de adoção de programas de cumprimento normativo para a administração pública central e local, empresas do setor público e também empresas privadas, os denominados programas de Public Compliance. Bom, aqui a grande novidade é de facto a aplicação deste conjunto de matérias de prevenção da corrupção, pela primeira vez eu diria, nomeadamente em texto legal, portanto partindo daquilo que era as recomendações, as boas práticas para texto legal, portanto com caráter de obrigatoriedade, sob pena de aplicação de um regime sancionatório, e a aplicação, portanto, como eu dizia, deste regime sobre estas matérias a empresas privadas. Vai ser aqui o grande desafio, nomeadamente para o próprio mecanismo de prevenção da corrupção, que se não tiver uma estrutura ao nível dos recursos humanos densa o suficiente, não vai conseguir, nem que seja por técnicas de amostragem, fazer grande trabalho nesta matéria, mas enfim, desejamos melhor sorte no cumprimento da sua missão. Portanto, de uma forma muito sucinta, programas de cumprimento normativo, esta novidade prevista no regime geral de prevenção da corrupção, está estruturada desta forma, portanto, a obrigatoriedade de códigos de conduta internos e externos, enfim, a lei estabelece quais é que são no fundo, as entidades que estão obrigadas a um
desses canais pelo menos ou aos dois, interno e externo. Um plano de prevenção de riscos, que é um documento de gestão já generalizado, eu diria, na administração pública. Aliás, nessa matéria, o Conselho de Prevenção da Corrupção fez um trabalho muitíssimo meritório, porque durante estes últimos anos de atividade, fez centenas de sessões de esclarecimento junto de entidades da administração pública direta e indireta do Estado, junto de escolas também, e, portanto, aqui também louvar essa entidade, Conselho de Prevenção da Corrupção, que vê agora acabar os seus dias precisamente pela criação do mecanismo de prevenção da corrupção. Um canal de denúncias. Eu peço desculpa, eu falei de canal de denúncias quando queria dizer código de conduta, peço desculpa, canal de denúncias é agora. O código de conduta traz uma grande novidade, que é, nós já sabíamos que as entidades devem ter, e mesmo no privado isto já sucede, códigos de ética e de conduta, enfim, digamos, documentos que concatenem os desígnios base daquilo que deve ser o comportamento ético dos trabalhadores que compõem uma organização, pública ou privada. A grande novidade do regime geral de prevenção da corrupção é que existe que nestes códigos de conduta estejam previstas sanções disciplinares. Professora, eu não sei como é que estou de tempo, só para ver se tenho que acelerar mais um bocadinho, se calhar depois andar um pouco mais rápido. Portanto, então nesse caso, relativamente àquilo que são as medidas mais repressivas que constam da Estratégia Nacional da Corrupção, algumas delas já implementadas, deixo-vos também aqui este elenco. Vou acelerar aqui um pouco. Muitas destas medidas foram implementadas através desta lei 94/2021, de 21/12, que faz alterações ao Código Penal, ao Código das Sociedades Comerciais, precisamente para acomodar estes desígnios da Estratégia Nacional Anticorrupção. Portanto, aqui a continuação das medidas. Quais é que são então os pontos de contacto entre estes dois fenómenos, branqueamento de capitais e corrupção, nomeadamente ao nível daquilo que deve ser, seja em entidades públicas ou entidades privadas, uma eficiente gestão de risco? Portanto, já vimos isso aqui, demonstrei-vos através daquilo que são os principais pontos destas duas estratégias, que, de facto, uma eficiente gestão de riscos, uma monitorização dos riscos, o estudo sobre aquilo que pode ser, ou a antevisão daquilo que pode ser o seu impacto, tentando mitigar a sua ocorrência, é de facto uma matéria que tem que ser mais explorada e é adequada a evitar os fenómenos. Depois, outro ponto muito importante que também as estratégias nos trazem, e toda a legislação relacionada ao nível da formação dos trabalhadores de entidades públicas e privadas, para que no fundo se faça um alerta de consciências também para estas matérias. No caso da administração pública existe mesmo a obrigatoriedade mais, digamos, numa malha mais fina para estas entidades públicas de preverem nos seus planos de formação anuais formação específica nesta matéria. Depois, ao nível daquilo que são os instrumentos não normativos, por exemplo, os códigos de conduta, também exigidos nestes dois fenómenos, o aperfeiçoamento dos sistemas de controle interno, portanto, outra matéria onde, enfim, digamos que também empresas públicas e privadas já tinham alguma preocupação, mas que tem que ser agora aqui, através daquilo que são os ditames das estratégias, aperfeiçoados. Para além disso, isto nas duas estratégias, não é? Portanto, estamos a ver os pontos de contacto. Depois, ao nível da comunicação e partilha de informação, seja a nível nacional, seja a nível internacional, e na implementação dos canais de denúncia, aliás, também de acordo com a transposição de uma diretiva de 2019, que já devem ter ouvido falar, a diretiva Whistleblowing. E depois, também, como eu dizia há pouco aqui, pela primeira vez, a previsão de um regime sancionatório sobre esta matéria, seja para a matéria da corrupção ou para a matéria do branqueamento de capitais. Quase a terminar. Faço-vos aqui uma ligação entre aquilo que são as recomendações de 2012 deste organismo, FATF, de que vos falei há pouco, as recomendações, portanto, como eu dizia, deste organismo e aquilo que é adaptado ao combate ou mesmo à prevenção da corrupção. Portanto, de acordo com aquele documento que ali vos mostrei do organismo, do FATF, existem, no que diz respeito a este nome da corrupção, 4 eixos fundamentais onde é importante fazer a conciliação das recomendações sobre o branqueamento de capitais existentes desde 2012 à situação da corrupção, e que tem a ver o primeiro com a salvaguarda da integridade do setor público, enfim, vou-me abster também de ler o que aqui está, mas portanto poderão aqui, através desta informação, ficar com uma noção muito clara de quais é que são as recomendações
de branqueamento de capitais que têm direta ou indiretamente a ver com o fenómeno também da corrupção. Depois um segundo eixo importante, proteger instituições privadas de abusos, portanto a chamada tone at the top, ou seja, uma importância cada vez maior naquilo que é o desempenho dos dirigentes superiores, dos conselhos de administração, enfim, das direções das empresas, que alinha com aquelas duas recomendações. Depois uma criteriosa seleção de recursos humanos, nomeadamente ao nível daquilo que deve ser a sua competência técnica. O assegurar de um eficaz controle interno e também dos sistemas de auditoria interna, ou dos departamentos ou gabinetes de auditoria interna. E, por fim, uma adequada supervisão das instâncias de controle, isto já ao nível da dissuasão destes fenómenos. Enfim, esta informação fica disponível. Depois, incrementar a transparência no setor financeiro, terceiro eixo, que tem a ver com esta sigla KIC, alinha com aquelas recomendações, que significa Know Your Customer, portanto uma matéria que está também cada vez mais, estou a tentar acelerar, por isso é que já me estou a engasgar, que tem também cada vez mais a ver com estas circunstâncias e com o chamado due diligence, ou o dever de diligência das empresas. O Know Your Customer tem a ver com conhecer o cliente, portanto é exigido às empresas, mas também no setor público, através da promoção da concorrência, por exemplo, na contratação pública, está previsto no Regime Geral de Prevenção da Corrupção, que se deve ter uma noção cada vez maior sobre com quem é que estamos a lidar na nossa prática, seja da administração pública, seja das empresas privadas. Conhecer os fornecedores, conhecer o perfil das empresas fornecedoras é importante e, portanto, no fundo é isto que significa esta sigla. Depois, a manutenção de um fecheiro de clientes atualizado e dos registros contabilísticos, um sistema de gestão de risco especial para pessoas politicamente expostas, é o que significa a sigla PEP, e informação atualizada e disponível também sobre indivíduos em gestão de topo, como dizia há pouco, o chamado tone at the top, e o controle sobre transações eletrónicas também, evidentemente, equilibrar as regras do sigilo financeiro com transparência. Aqui também a continuação, no fundo, daquilo que tenho vindo a falar, que já não tenho tempo de aprofundar, e terminar apenas com esta frase interessante do Dalai Lama, e que diz que a falta de transparência resulta em desconfiança e num sentimento profundo de insegurança. Portanto, tudo se resume aqui, e seja este nexo, seja aquilo que é o futuro, seja aquilo que é o presente destes dois fenómenos, tem naturalmente a ver com a falta de confiança que gera nas pessoas, portanto, desde que ocorram, naturalmente, e sabemos que ocorrem, e que não é possível erradicá-los totalmente, apenas mitigá-los, e é esse esforço que tem que ser feito. Já me tiraram a apresentação, eu tinha ali apenas, mas digo de viva voz, muito obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado, mestre Ruth Serra, pela excelente comunicação que aqui nos deixa, de tanta coisa que há, e aliás em boa parte eu desconhecia, e portanto também, por isso, lhe agradeço, todos nós agradecemos a possibilidade de nos traz de aumentar os nossos conhecimentos nesta matéria e de perceber realmente as mudanças que estão em curso.